Graça e paz, povo de Deus. Aqui quem vos fala é Larissa Oliver. Estamos aqui em mais um episódio incrível do podcast de Outro Mundo, podcast Zion. Hoje com a queridíssima Monique. Muito bom te receber aqui de volta, no outro programa, né? Você esteve aqui no Vitrine, salvo engano, uns tempos atrás. Isso. Muito bom te receber aqui de volta. Dá um alô pra galera de casa. Oi, gente. Olha, estou muito feliz, o privilégio estar aqui compartilhando e partilhando de experiências, né? Que nós vivemos aqui nessa mesa e eu tenho certeza que vai ser um tempo muito precioso. Gostei da palavra utilizada, mesa. Mesa me remete a Jesus, comunhão e o partilhar do pão. Eu tenho vivido muito isso, sabe? Essa questão da mesa e vai ser bênção. Amém. Queria saber um pouquinho mais sobre a sua história, que o seu talento já é inegável, a gente viu aqui no Vitrine, agora eu quero saber um pouquinho da sua história, como é que foi o processo de conversão, como que você conheceu Jesus, veio de um lar cristão? Então, nossa, aí é uma história assim, eu começo... eu não nasci num lar cristão, mas eu comecei a minha caminhada com Cristo aos 9 anos. Foi quando eu me converti, minha mãe me levou para os caminhos do Senhor e ali eu comecei a desenvolver o dom e o talento que o Senhor me confiou. Mas a minha história já começa assim, numa experiência com Deus lá na gestação da minha mãe ainda, sabe? E foi algo que marcou muito todo esse início. Deus já tinha um plano, né, para a minha vida e como Ele tem para todos. Minha mãe, ela passou por um período muito difícil no casamento dela com meu pai e ela teve 2 gestações antes de mim. Só que meu pai, devido às circunstâncias, um novo casamento, ele já tinha tido um casamento com família e tudo mais, ele optou por não ter filhos naquele momento. Estava tudo muito recente e ele a obrigou a abortar os 2 primeiros filhos. E eu fui a terceira filha, né, que o Senhor ele guardou ali a minha vida com aquele propósito que hoje a gente já pode, né, viver tantas coisas com as promessas de Deus muito antes da gente nascer. E aí a gente, minha mãe protegeu a gestação, guardou porque ela sofreu muito com aquela perca, as 2 primeiras percas, né? E viveu um tempo muito difícil. Então, para ela, a opção era guardar aquilo em sigilo, sem que meu pai soubesse, até ver assim o momento certo para compartilhar. E quando ela compartilhou, ele aceitou numa boa, ele já estava, né, feliz, ficou feliz, mas assim, foi uma história muito triste para minha mãe até ali, né? Ela carregou isso, né, durante um tempo. Mas e aí, alguns anos depois, houve um divórcio, né, na minha família. Minha mãe se separou do meu pai e a gente veio embora para o Espírito Santo, porque eu sou natural do Rio de Janeiro. E viemos embora e aí minha mãe começou a ter as experiências dela aqui, eu, a minha irmã e ela, aqui no novo tempo, novo estado, uma nova estação, e a gente começou ali uma caminhada. Fomos recebidos pela nossa família, que a gente já tinha familiares aqui, e ali aos 9 anos, como eu falei, eu comecei a caminhada no lar cristão, né? Eu tive minha primeira experiência com o Senhor, ali eu até lembro aqui da primeira experiência que eu tive com o Senhor sem nem ter ido a uma igreja ainda. Não sei se você vai conhecer uma música na época quem cantava era o Padre Marcelo Rossi. Ele cantava aquela música: tem anjos voando neste lugar, no meio do povo, em cima do altar. E aí, essa música, num dia especial, eu estava ouvindo com o meu rosto ali do lado do som e o Espírito Santo me visitou de uma maneira especial. E ali eu fui tocada. Olha só que impressionante.
com a questão da arte, da música, totalmente envolvida também. Ali eu tive minha primeira experiência com Deus e com o Espírito Santo. Então, a gente caminhou a partir dali foi vivendo a nossa vida. Nós fomos para o interior do estado do Espírito Santo, lá para Aracruz, né? Então, lá a gente começou a nossa caminhada. Bacana. E como que você se sentiu vocacionada para ser uma profeta da música? Essa pergunta aí, na verdade, a gente já carrega o talento de família, né? Quando eu iniciei na música, foi dentro do coral infantil na igreja local, mas a raiz, né, da música, da arte, veio do meu pai. Meu pai, músico, sambista, compositor de samba enredo, do Rio de Janeiro, e, né, então já vim naquele lar que estava totalmente envolvido com música, com estúdio e tudo mais. E ali eu comecei na igreja a desenvolver o meu dom, o meu talento. Do coral infantil fui pro Ministério de Louvor, passei um tempo ali. E logo depois a gente transicionou para uma outra igreja, que foi a minha última igreja, né? Que eu vivi quase 21 anos ali na nossa igreja, Apibara. E ali eu comecei a desenvolver ainda mais, tendo pessoas investindo, né, no meu talento, no dom. E ali eu encontrei, assim, desde a adolescência eu já sabia que eu não nasci para viver coisas simples do dia a dia, que não é errado, mas eu sentia que tinha algo diferente para eu viver. E eu sempre falava com a minha mãe: mãe, eu quero fazer música, eu quero fazer algo voltado para isso, eu quero viver isso. E ali eu comecei o entendimento, né, de buscar me aperfeiçoar com estudos na área da adoração, na área de teologia, desde muito nova. E aí eu comecei a desenvolver o meu ministério ali, dentro da igreja local, no Ministério de Louvor, ministrando dentro da igreja, em cultos extras, né? E até que chegou um ponto, né, que a gente começou a ser convidado. Eu falo a gente porque o meu ministério hoje, ele é eu e o meu esposo, né, o Stefano. Ele produz toda a parte musical, criativa, é ele que produz. As composições suas mesmo? Composições minhas. Comecei a compor tem pouco tempo. Na verdade, eu vivi um tempo de composição e teve um tempo de paralisação, que foi um tempo bem, bem difícil, assim, para mim, porque as palavras não vinham mais. Eu não conseguia colocar em palavras, em canções, em letras, não conseguia. Depois de ouvir pessoas, dar ouvidos a pessoas, e também está ligado à minha crise de identidade. Foi depois que eu fui curada da minha crise de identidade que eu lancei fora tudo aquilo que eu ouvi, sabe, que me paralisou por um tempo. Um bloqueio criativo mesmo, um hiato. Bloqueio, né? Totalmente. E aí quando começou as composições mesmo, assim, tem pouco tempo. Tem pouco tempo que o Senhor começou a me dar muitas canções, e depois de um tempo de secreto com Ele, assim, um tempo muito guardado ali para um momento de frutificar mesmo, sabe? Vivi períodos muito do secreto, onde Deus foi tratando, eu fui buscando conhecer ao Senhor. Acredito que são as estações mesmo na vida do cristão. As estações. Inclusive, falando de estações, tem o seu projeto novo que carrega esse nome bastante sugestivo, né? Sim, esse projeto, assim, tá muito lindo. Hoje eu estava ouvindo a primeira canção que vai sair logo. É um EP? É um EP. Uau! São 7 canções, e são canções que não são de minha autoria. Uhum. Então, são versões, covers, mas carrega tudo que eu tenho vivido nos últimos tempos, sabe? Carrega uma história. E algo que eu tinha planejado, mas o Stefano
para ser esse projeto começou a tomar uma outra proporção. O Senhor começou a mudar, porque o plano dele é o melhor, né, para nós. Então, o Senhor começou a mostrar para nós que aquilo que a gente estava sonhando não era exatamente o que ele queria. E aí começou a tomar outra proporção. A gente começou a mudar ali, mudar aqui. E hoje já nasceu o Projeto Estações, que já está nas minhas redes sociais, eu já tenho compartilhado. São palavras de encorajamento, de renovo. E juntamente com as canções que estão vindo aí, que hoje começa, inclusive, não sei quando que vai ao ar, mas a gente já vai lançar agora a primeira canção. E em breve as outras também. Muito bom. Já vi o spoilerzinho lá, vi que o negócio tá bem bacana mesmo. Tá lindo. Canções do secreto, né? Canções dos momentos do secreto mesmo, onde Deus foi trabalhando, refinando a gente para esse novo tempo, para uma nova estação, inclusive. Spoiler. Sem spoiler. Em breve nós vamos poder compartilhar mais. Mas tem sido assim, canções que falam de um processo profundo que a gente tem tido com Deus, sabe? De dependência, de fé. E nada melhor do que a gente produzir, trazer isso à tona quando a gente vive, né? Aquilo que as canções trazem, carregam nas suas letras, né? Então, eu acredito que vai abençoar muito as vidas que vão ser alcançadas. Quando você vive, transcende um título chamado intérprete. E tem muita gente que se auto-intitula ministro, né? Mas é um mero intérprete porque não vive, obviamente, nada daquilo que está cantando, né? Agora, quando aquilo que você está cantando imprime a sua identidade, imprime o que você tem vivido dentro da sua alma com Deus, conectado com Deus, a situação é outra. A situação é outra. É verdade. E falando em ministro, cara, você como uma ministra do Evangelho, ministra de louvor, queria que você falasse um pouco mais, cara, sobre uma coisa que eu venho detectando ao longo da trajetória cristã e tive a oportunidade de ter mesa com outras pessoas que comungam, né, do mesmo pensamento, sobre o fato de que hoje nós temos tido showmans, mas frontmans, mas não temos tido ministros, pessoas que verdadeiramente promovam encontros com a presença de Deus. E hoje o que você vê que é o maior erro dessa geração, que tem assim trocado o secreto pela publicidade, achado que efetivamente a aprovação de Deus ministerial é você estar bombando nos streamings, quando nem sempre é isso. Nem sempre não é isso, na verdade, né? Qual a sua concepção dos erros dessa geração que tem levado esse tipo de conceito aos jovens? Eu acho que está faltando fundamento sobre o propósito, sobre quem é o Senhor, sobre o que Ele tem, o que Ele quer dos corações para esse tempo, para todos os tempos, na verdade, né? Eu posso dizer, porque a vontade dele é uma só. Mas eu acho que tem sido um tempo muito desafiador para quem começa, se aliancia com coisas, né, que vão divergindo do propósito, do entendimento que a pessoa tinha no início, tudo isso. Mas o zelo pela presença do Senhor, sabe? A presença, o entendimento de levar a presença do Senhor, de não entretenimento, não é para entreter, sabe? As canções puras, nascidas da palavra e da experiência, né, como a gente tem falado aqui, para trazer a autoridade, né, naquilo que o Senhor tem exigido de nós, porque é um encargo que o Senhor colocou sobre nós, quando Ele levanta ministros, né? E existem os processos, né, que todo mundo precisa passar. E todo processo, ele vai trazer uma experiência. Então, assim, se você vive nesse entendimento de mergulhar na presença do Senhor, de estar vivendo nas profundezas com o Senhor,
de não se distrair com as coisas ao redor, com as visualizações, né, com os projetos, com a intenção do projeto artístico, e voltar mesmo para o Senhor, voltar para aquilo que tem te trazido uma experiência, para o que vai causar nas pessoas, para despertar as pessoas. Você vai levando as pessoas para o lugar certo, né? Então, eu acho que hoje o maior perigo está sendo essa falta de entrar na presença, estar na presença, zelar pela presença do Senhor. E, sabe, tem sido dias difíceis. E eu acredito que vai se tornar cada vez mais difícil. E vai começar a ser limpo, né, dos locais, as pessoas, porque sempre existiram pessoas que vieram para o entretenimento e pessoas que vieram para o propósito ministerial do evangelho, de levar as boas novas. Só que parece que agora está em demasia a coisa, né? Exatamente. Então, assim, a gente precisa ter muito entendimento do que a gente está fazendo, muito temor, sabe, para não se sujeitar às coisas que o mundo exige, né? Nem dizer o mundo, né? O sistema, né, sistema, cara? O sistema, eu digo é a melhor palavra. Isso mesmo. Tudo que tem regido, né, esse meio. E, cara, por esses dias eu tive a oportunidade de estar assistindo. Às vezes eu paro em casa para dar uma assistida no podcast do Discope, né, do Douglas, né? E aí tava aleatório lá no YouTube e acabou rolando uma entrevista do podcast com a Tamires Garcia, que era do Ministério Zoe. Cara, eu parei um tempo de acompanhar, assim, né, o ministério dela. Só que aí, quando ela lançou um livro falando sobre Jezabel, eu fiquei um pouco chocado. Falei, caramba, essa menina é braba. Ela, né, tá batendo forte no sistema. O que será que aconteceu para culminar, né, dela estar assim, dando luz a este livro? Porque, com certeza, veio de experiência pessoal também. Isso. Ela passou pelo sistema para falar tão bem dele. E aí eu fiquei assistindo umas 2 horas de podcast dela, ela falando que ela estava no auge do Ministério Zoe, né, com milhões lá de streams, e Deus falou para ela, chega, pega sua mala, sai daí, some, só com passagem de ida e não volte. E ela ficou um tempo ainda ruminando essa situação, porque ela sentia que tinha alguma coisa errada, porque ela via que Deus falava algumas diretrizes para ela e o sistema falava outro. E aí ela entrou num momento de crise de identidade, sem saber verdadeiramente que rota tomar, né? E aí ela, até o dia que Deus falou com ela, ó, larga tudo, vai. Né? E aí ela teve a oportunidade de ficar sendo cuidada, salvo engano, pelo Cirilo e por mais alguém que eu não me recordo. Que ali foi uma mesa que teve cura para ela, porque até então ela estava ferida, e tão ferida a ponto de achar que ela seria uma pessoa insubmissa. Meu Deus. E assim, sem poder estar debaixo da autoridade de ninguém, porque ela jamais iria confiar em alguém de novo. E ali naquela mesa teve cura. E, cara, é justamente isso que a gente está falando, sobre a questão de, às vezes, não é porque está dando certo que está tendo uma aprovação divina. Isso não quer dizer nada. A publicidade, sim, ou dar certo, você ser endossado pela grande multidão, não quer dizer absolutamente nada. Você tem uma visão similar em relação a isso? Isso, Eu acho que todo trabalho, ele é intencional. Mas ele só vai ser intencional a partir da sua experiência. É o que tem acontecido com a gente. E eu vejo isso também, sabe? A motivação, né? O que tem acontecido. Tem pessoas que pulam processos, né? E eu acredito que a gente precisa... Atalhos, né? Os famosos atalhos. E ser intencional não quer dizer que você... vai se posicionar sempre como uma artista. Não. Mas o intencional na presença do Senhor tem que ser por algo que a gente viveu, por uma experiência que a gente viveu, sabe? Porque é a autoridade, né, que vai gerar frutos, né? Então precisam de pessoas que passaram pelo luto para falar sobre o luto, trazer vida, trazer alegria, né? Precisam de pessoas que passaram pela falta de fé,
a depressão, precisam de pessoas que passaram por uma traição, por diversos problemas, para você trazer aquilo ali como uma mensagem inversa, né? A mensagem do Evangelho que restaurou, que trouxe tudo isso de restauração, de bonança, de calmaria, tudo, para a gente ter autoridade sem intencionais para fazer um projeto. Então, a mesa é um processo do secreto. A gente está vivendo esses processos há muitos anos, assim, sabe? Aí eu volto lá atrás, quando você me perguntou sobre o chamado, o ministério, porque tem pessoas que acompanham a partir de um determinado momento a gente e não sabe de todo o processo que a gente viveu para começar a colher agora, exatamente. E a gente começou essa semeadura há muitos anos atrás. Eu vou chutar aí uns 14 anos. Começar a conversa. Então, assim, lá atrás foi um processo todo muito longo e foi um tratar de Deus em diversas áreas. Então, para se trazer luz àquilo que precisa ser evidenciado, a pessoa precisa estar preparada. Mas o entretenimento hoje ele tem sido buscado por diversas pessoas. E eu acredito que tem chegado um tempo no Brasil que Deus tem levantado mesmo uma geração que tem trazido uma mudança de mente, a metanoia mesmo, sabe? Desse entendimento. E eu tenho visto isso. Eu tenho acompanhado também a ela é Tamires. Incrível, cara. Tá louco. Tenho acompanhado essa última canção que ela regravou, né? A Tua Mesa Cura. Quantas coisas, né, que ela viveu, que a gente nem sabe, que tem sido trazido agora para essa canção, que só tá trazendo cura, sem a pessoa nem saber da experiência que ela viveu. É só uma letra, mas carrega uma autoridade, uma unção, né? Então, eu tenho buscado ir contra totalmente, assim, sabe? E buscado no Senhor, sabe? Todas as respostas, ouvir ao Senhor, estar com os ouvidos bem sensíveis mesmo, para que o Senhor nos conduza, nos guie, a mão poderosa dele nos guie nesse processo, sabe? Nos livra de alianças que não são dele, sabe? De mesas que não vão falar sobre ele. Então, a gente tem buscado isso no Senhor desde muito tempo e vamos continuar até o fim. Amém. Cara, uma outra coisa, né, que é muito notório, que tem algo assim do Senhor mesmo, que ele veio solidificando em você para formar a mentalidade que você tem hoje. Mas, assim, sabendo do seu currículo, por ter passado lá no caso de oração, né? Eu sei que eles batem muito nessa tecla de uma adoração genuína, de quebra de liturgias, de paradigmas, coisas completamente inversas que a gente vive aqui no Brasil. Como foi para você a experiência, cara, de fazer parte dessa turma? Meu Deus, assim, só de eu falar eu já estremeço por dentro, porque o período de 2 anos que eu vivi ali recebendo, né, sendo moldada por Deus no secreto, foi um tempo assim que agora a gente começa a evidenciar, como eu falei, o que a gente viveu no secreto, mas se tiver que evidenciar também, nem tudo a gente precisa evidenciar. Mas eu só de pegar um material assim, as minhas estruturas se estremecem, sério. É muito poderoso o que aquele ministério carrega, sabe? Para o despertamento. Há quantos anos há um despertamento, né? Tem mais de 20 anos já que existe a casa, a sala de oração, né? Acontecendo 24 horas por dia, 7 dias por semana. E todo aquele material me trouxe muitos fundamentos para entender, sabe, o que nós como cristãos precisamos entender nesse tempo, o que está por vir, sabe, o encontro do noivo com a noiva, inclusive para uma ministração, sabe, o meu entendimento na hora da adoração, que Monique, eu quero causar nas pessoas
uma fascinação, sabe? Pela presença, pela face do Senhor. Apresentar essa face do Senhor para as pessoas, essa faceta, para as pessoas, né, que precisam conhecer ao Senhor para conseguir adorar. Você não consegue adorar ou conviver. Para você adorar alguém, adorar ao nosso Deus, inclusive, né, vou falar especificamente do meu Deus, você precisa conhecê-lo, né? Você não pode adorar alguém que você não conhece, né? Inclusive pelo que ele é, né? Pelo que ele é e não pelo que ele faz somente, mas pelo que ele é. Então, eu tenho vivido tudo isso, despertado a igreja para esse entendimento na hora da adoração, uma entrega assim para conectar a noiva mesmo com o noivo, sabe, em adoração, romper os limites daquele ambiente, sabe, para uma adoração genuína. Então trouxe muita bagagem, muito conhecimento, sabe, para o que eu tenho vivido hoje. Desde quando eu comecei assim, tem pessoas que chegam e falam, é notório que você tem vivido coisas assim, assado e tal. E tem muitas pessoas que não sabem que eu estava ali semeando no secreto esse período, né, de aprendizagem. E aí só recebem e experimentam daquilo que a gente viveu no secreto mesmo. Sem saber do processo por detrás disso Sem tudo. saber. Agora nós vamos para um horário muito especial aqui do programa. Gostaria de convidá-lo aqui neste momento. Ele não é mestre dos magos, nem a voz de Munhá. Fala conosco, oráculo. Aí vem umas perguntas capciosas aí para você. Eita, se segura, tá? Eita. Fala, galera. Beleza? Tranquilo? Luana, voz. Vamos lá. Deixa eu fazer algumas perguntinhas aqui que eu fui anotando durante o programa, né? Vamos lá. Você disse que a sua família tem origens cariocas, correto? Isso mesmo. Já imagino uma rodinha de samba, alguma coisa assim. Esse cara. Como que foi para sua família ver você gostar, se interessar por gospel, uma pegada totalmente diferente de um sambinha? Até hoje a gente não tem muito samba gospel, né? Imagino na época. Como que foi para sua família esse choque? Meu Deus. Só rola pisadinha agora, né, Luan? O piseiro gospel. Faz parte. Pois é. Então, dessa raiz mesmo do samba, só tem o meu pai, né? A minha mãe não veio da área musical, mas ela é super afinada, canta muito bem. Mas o meu pai, quando ele entendeu o que eu estava vivendo, porque eu vivi um período separado do meu pai, né? Porque houve uma separação, como eu falei. E eu conhecia Cristo e ele estava vivendo a vida dele no Rio, vivendo o samba, vivendo tudo aquilo. Mas ele sempre teve, assim, sabe, aquela coisa de me trazer, querer me envolver. Inclusive, a minha história com ele ali nessa área do samba, a gente começou... Minha mãe desfilou comigo na barriga dela, de 9 meses, sabe, em escola de samba. Então, assim, para ele, se eu cantasse no samba ali com ele, vixe, meu Deus do céu. Era realização. Era realização. E aí, inclusive, umas últimas vezes antes dele falecer, ele me pediu para fazer algumas gravações de back para ele, né? De algumas coisas, de arranjos que ele gostaria de inserir em algumas músicas dele e tal. E eu tive o privilégio, né, de servir dessa forma ao meu pai, inimaginável, hein? Caramba. Colocar algumas coisas ali do samba, arranjos, vocais e tal. Mas para ele não houve um choque, não. Mas ele ia ficar muito feliz, muito contente se eu estivesse ali, né, envolvido com o samba. E, assim, eu não vivi, apesar das raízes carioca, eu não vivi a minha vida no Rio, né, no Rio de Janeiro. Eu vivi a minha vida toda aqui no Espírito Santo. Então, eu posso considerar capixaba mesmo, né? Raiz capixaba. E aí eu fui desenvolvendo a musicalidade aqui, né? Então, o meu contato com a música mesmo, ele se deu a partir daqui. Eu já estava em outro ambiente, né? Já estava envolvido com o gospel mesmo.
Legal, legal. Para essa resposta, nota 10. E aqui, como que é para você ser produzida pelo próprio marido? Ele é muito crítico, passa pano para algumas coisinhas. E a pergunta que não quer calar, no final, quem decide? Nossa, não passa pano não, tá? Você decide ou ele decide? Ele decide. Ele sabia, cara. Mas, na verdade, ele consegue, assim, colocar a minha identidade. Ele me conhece muito bem. Eu acho que a gente se completa muito, né? Inclusive, Deus nos uniu para isso, para esse propósito. Então, hoje, ele produzindo, ele consegue colocar todas as características. Eu falo, amor, eu sonhei com isso aqui, sabe? Eu falo, não, eu já consigo ver a igreja cantando dessa forma e tal. Ele tem liberdade para colocar toda a criatividade dele ali. Eu confio muito, mas ele cobra bastante, sabe? Ele é bem pesado assim em cobrar na qualidade na gravação. Ele não deixa passar não, sabe? Numa gravação de voz ele exige muito mesmo. Então, ele é muito caprichoso, zeloso também. Diga-se de passagem, ele tá aqui no backstage, tá fazendo cara de que não é com ele, né? Verdade. Legal. Brincadeiras à parte, né? Os louvores de adoração, eles já tiveram muitas características, né? Características e nomes. O da vez agora é o worship. O que você acha que vem pela frente? Algo mais profissional, mais produzido, mais elaborado? Ou algo mais intimista, com aquela voz do pessoal no fundo e tal? Olha, eu acredito que o worship, ele vem assim como uma melodia do céu, sabe? Timbres do céu, assim. Eu tenho dificuldade assim em colocar o worship como pouco produzido. Eu acho que ele é muito assim excelente, né? Eu tenho muitas referências assim externas de fora mesmo que me trazem muita referência para criar algo. E eles, como a Bethel, Elevation, Hillsong, né, que são assim um dos principais, né? Lakewood, tem vários, né? E Planet Shakers. Eu tenho muita referência, eu consigo assim ver muita coisa legal. Hoje eu acredito muito que no Brasil a gente está sendo levado por uma onda de vozes da igreja, sabe? Sendo enxertada no worship. Eu acredito que a gente vai ter uma junção muito intensa a partir de agora com a voz da igreja, o pentecostal, que também assim tá vindo com muita força, e o worship fazendo toda essa junção, sabe? Mas eu acredito que o worship ainda vai continuar muito, assim, sabe? Teve uma dupla que conseguiu mesclar bem isso, né? Esqueci o nome da dupla que canta lá, Vem Como Labareda de Fogo. É um pentecostal. Jefferson e Suelen. Velho, isso, da onde surgiu aquilo? É lindo. Me explica, Luan. É lindo. Legal. Agora a última pergunta, que são duas em uma. Primeiro, qual que foi a sua origem, né, na época que você teve esse encontro com Deus? Qual que foi a referência, né, de louvor? E a segunda pergunta é se teremos alguma referência dessa no seu CD, no seu próximo CD. A minha origem, eu me converti numa igreja pentecostal, né? Mentira. Sério. Eu me converti numa igreja pentecostal, eu vivi ali, se eu falho engano, assim, uns 6, 7 anos, né? Cassiane Jairinho. Cassiane, Voices. Nossa. Eu vivi muito tempo de Voices, assim. Pisa no inimigo, né? A gente eu Fazia tinha coreografia? Sim! Tinha até um grupo. Eu tinha um grupo lá na minha primeira igreja que se chamava Grupo Shekinah. Você tem noção? E nós éramos em 4 meninas e nós cantávamos Voices, Cassiane, 500 Graus, né? Então, Cassiane, Rose Nascimento também. Foi aonde eu trouxe, assim, muitas coisas comigo. Não posso falar muito, né? Mas, assim, dali pra frente eu vim ouvir muito também
Por outro lado, Vencedores por Cristo, sabe, que me marcou muito. Já é uma linha bem mais batista. E vim, né, numa caminhada longa ali. Mas a gente tem... Acredito que vem, assim, nesse projeto de agora, já vem algumas canções, assim, mais poderosas. Influência da Rose Nascimento? Influências, assim... Rose Nascimento, eu posso dizer. Tô curiosa, Anderson sério. Freire, Caramba. sabe? Mas acredito que tem ali... Porque, como eu falei, né? A gente vive experiências que o povo pentecostal, eles vivem muitos milagres, muitas, sabe, na dependência de viver e ouvir com muita facilidade a voz de Deus. Não que os batistas, os presbiterianos não vivam isso, mas as canções para esse tempo de deserto, esperança, encorajamento, vem do pentecostal, né? Então, a gente tem trazido tudo isso dentro desse projeto Estações para esse tempo. Mas eu tenho composto ali canções que vêm de encontro com essas músicas mais pentecostais. Mas, assim, guerra, música de guerra, que tá ligado com o worship também. Mas, assim, tá lindo demais, sabe? Quando eu compus aquela canção, que em breve a gente vai estar lançando... Eu falei assim, nem eu acreditei. Eu falei, Deus, o que é isso? Que música, que revelação é essa? Que criatividade que o Senhor derramou aqui sobre mim para essa canção. E foi porque tinha um propósito também, né? Do que eu estava estudando na IHOP. Então, várias coisas, né? Vieram mesclado de tudo, na né? junção. Uhum. Reza a lenda, Luan. Eu tive um pequeno insight, assim, que eu acho que esse CD novo aí vai rolar meio que uma mistura, cara, de Bethel com aquela Elian Oliveira. Já ouviu aquela mulher que canta a música do Gideão? Essa eu não conheço, né? Da minha Ah, época, não. Luan, para. Você conhece, né? Não conheço. Ah, gente, para. Eu gosto A de música fazer dela perguntas. tem só 10 minutos e ela narra o que aconteceu e Sim. tal. E Gideão tava lá, no meio tem umas histórias no meio da música, bem pentecostal, que legal. anos 90, bem legal. Eu gosto de Que fazer legal. perguntas assim sobre referências, porque aí as pessoas vão revelando sua idade. Sabe? Né? Já vai entregando, né? Mas a gente tem uma carinha, né? A gente segura no rostinho. Fala, Oráculo. Fechou, Oráculo? Oráculo. Fechou minha participação. O prazer foi todo seu. Esse cara. Nick, muito feliz de te receber aqui hoje. Queria que você falasse a data aí que vai rolar já a pré do seu novo trabalho, Estações. Sim, a primeira canção já sai no dia de hoje, no dia que a gente está Uau! gravando esse podcast. E dia 6, né? A gente está lançando agora a primeira canção. E as outras canções a gente não vai demorar muito, porque são 7 canções. Então a gente já vai no planejamento aí, já está bem. Em breve também, eu não falei com você, mas em breve a gente vai estar também divulgando mais sobre o Som do Céu, que foi um projeto que eu participei da Gabi Sampaio. Opa! E aí eu vou falar mais sobre musiquinha ele. sua lá também? Não tem músicas minhas, são versões e autorais da Gabi, e ela trouxe vários convidados, amigos ministros, e eu fui uma delas, para poder estar lá presente. Não, hein, cara? Foi um Caramba, privilégio do Senhor ali, bênção. uma honra, um convite para a honra do Senhor mesmo. Glória E a a gente em breve vai estar divulgando as canções também, que vai começar a ser lançado agora em março. Em conjunto, a gente também já tem esse projeto Estações, que já a partir de hoje está lançando nas plataformas digitais, de streams. E então, se você ainda não é inscrito no meu canal, já vou fazer meu merchan aqui. Passa seu merchan, né? querida. Se inscreva no 30 canal. Monique Benício Oficial, tá no YouTube. E você também pode ouvir todas as canções, adorar com a gente lá. São canções lindíssimas para você adorar conosco. E nas nossas redes sociais, né, nós temos Instagram, Monique Benício, TikTok, Quai. Tem. Olha Tem aí. que estar em tudo, né? Porque a gente quer entregar a palavra do Senhor para todo mundo, Sim. né? Então a gente tem que estar em tudo. Tem vários conteúdos aí que a gente, né, viraliza aí
em todas as plataformas, então a gente tem que fazer com que a palavra de Deus viralize também, né? Sim, verdade. Então, se inscreva lá, siga lá, acompanhe a gente, nosso trabalho. E também comente lá se você veio do podcast, tá bom? Vai ser muito prazer. Muito bom, Monique. Muito bom. Muito feliz de poder estar à mesa com você hoje. Saber um pouquinho da sua história. Que a gente vê, né, o resultado final de Jesus, né, através da vida de um Amém. ministro. Mas às vezes a gente não sabe qual foi aí o caminho percorrido para chegar até aqui. E eu jamais poderia imaginar dessa história tão forte, né, com Deus. Glória a Deus pela sua vida. Obrigada. Desejo muito sucesso nessa nova estação. Amém. E fala um pouquinho do Be United. Deixa aí também o Instagram do Be United. Sim, o Be United. Eu faço parte do Be United também, um coletivo de ministros aqui do Espírito Santo. E o Be United, assim, carrega uma autoridade, né, sobre esta geração, que é a gente manifestar a glória de Deus, né, com esses encargos mesmo, né, e levar a manifestação dos filhos de Deus, né, que a criação aguarda com grandes expectativas a manifestação dos filhos de Deus. Então, o Be United está lá no Instagram, e também no Spotify, na Deezer, nas plataformas de áudio, de música. Então, você pode acompanhar lá. Be United Collective, tá bom? Isso aí. Mas é um prazer, Larissa, também estar aqui à Ah, mesa que com isso. você e também poder compartilhar da minha experiência, das nossas experiências, né? O meu ministério. Eu sou muito grata a Deus aonde o Senhor tem nos colocado. Glória a Deus. Esse tempo de mesa, assim, poder compartilhar um pouquinho. Eu sei que, assim como eu recebo em casa de vários podcasts que eu assisto, inclusive daqui, eu também sou abençoada e eu quero e acredito que aqui será para bênção na vida das outras pessoas que estarão Em ouvindo. nome de Jesus. Agradeço o convite também. Muito feliz de te receber aqui hoje. Você que está em casa, muito obrigada pela sua audiência. Não esqueça de nos seguir lá no @podcast Zion Oficial. Se quiser saber um pouquinho também das programações da rede IBMS, basta você acessar o @TV_IBMS ou @Rádio IBMS. Quiser saber da minha vida, do meu ministério, basta você acessar @larissa_oliver.ofc. Lembrando que teremos novidades em breve aqui na TV IBMS. Seremos também estúdio. Você que é cantor, músico, quer fazer uma captação da sua master, vem para cá ser assessorado pela rede IBMS e pela sua rede de produtores. Eu te espero até segunda que vem. Até mais. Tchau, tchau.